O que é conquistar a independência financeira? Bom, para o professor Marcelo Duarte Vieira, que é médico, investidor e palestrante, minha definição de independência financeira é poder viver dos rendimentos dos nossos próprios investimentos. Agora, professor Marcelo, a pergunta é, nessa condição aqui não precisa nem trabalhar, então, ou precisa? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. Bom, nessa condição, realmente você só vai trabalhar quando você alcançar isso aí, conquistar esse objetivo, se você quiser, né? Ou seja, alguma coisa que você gosta, ou de repente você vai ter a oportunidade de fazer algum tipo de caridade, ou enfim, trabalhar com algo que você queira, ou que você possa realmente ajudar a sociedade. Você não tem a necessidade, a obrigação de trabalhar pelo seu sustento quando você conquista esse objetivo. Tá, o período da bonança já passou, né? Nós temos aí crescimento na faixa de um dígito, 1%. Como é que se chega à independência financeira nessa condição, nesse contexto? A independência financeira, isso é uma pergunta muito boa, porque ela vem muito mais de uma atitude pessoal do que realmente de fatores externos, né? Claro que se a economia tivesse melhor seria, enfim, se gera mais empregos, as pessoas ganham mais, quem tem negócio tem condições de crescer mais, mas independente de toda essa situação adversa, que realmente é adversa nesse momento, o mais importante é o planejamento pessoal e a decisão pessoal, tá? Porque se você... isso é um passo muito importante e até uma coisa muito psicológica, porque o que você tem que fazer para conquistar a independência financeira? Essa é a pergunta. Né? Você tem que juntar dinheiro. Tá, aí é uma tarefa interessante essa. É o primeiro passo, ou seja, você tem que fazer o seu planejamento financeiro e conseguir juntar dinheiro. Você tem que investir esse dinheiro da maneira mais eficiente possível para você obter o melhor resultado possível. E o terceiro passo, que eu chamo de bola de neve, você precisa dar tempo para esse dinheiro multiplicar. Você não vai conseguir, durante 5 anos, juntar dinheiro e ele não vai ter tempo suficiente de multiplicar. Tá, nós temos aí algumas variáveis, né? Bom, a renda de cada um, a idade é importante, né? O retorno desse investimento. Vamos pegar uma média aí, uma média salarial da iniciativa privada, né? Se você pegar aí, é só consultar aí os indicadores e tal... Você pegar uma renda média de R$ 1.500, se pegarmos aí Florianópolis, mais ou menos por aí, né? E o cidadão tem família, tem mulher, tem filho, tem lazer, tem roupa, tem alimentação. E às vezes sobra muito pouco. Claro. Esse cidadão, nesse perfil, ele consegue ter independência financeira? Consegue. Consegue, tá? Consegue. Qual que é a melhor forma, o que eu chamo de captação inteligente? A melhor forma de você juntar dinheiro para investir é você tirar, por exemplo, 5%, 10% do que você ganha e investir assim que você recebe. Então, na hora. Você recebeu R$ 1.500, você separa R$150. Não é depois se sobrar, né? Na hora. Porque o que acontece? Tem gente que vive com R$ 1.500, tem gente que vive com R$ 1.350. Sim. Se você já tira de cara e investe, você acaba se adaptando aos 1.350, tudo bem, vai ter que fazer um esforço, vai ter que fazer uma economia, deixar de gastar alguma coisa de repente que gostaria, mas você consegue fazer. E, por exemplo, com R$150 por mês, durante 15, 20, 30 anos, você consegue tranquilamente conquistar a independência financeira. E outro fator é o seguinte... botando dinheiro onde? Você pode investir de diversas formas e hoje os investimentos são muito mais acessíveis do que as pessoas imaginam. Tesouro Direto, por exemplo? Tesouro Direto, você começa com investir na faixa de R$100, né, que são os títulos do governo, um tipo de renda fixa. Você pode investir na bolsa, em fundos imobiliários, que é comprar imóveis através da bolsa. Sim. Imóveis comerciais, enfim. Envolve risco, né? Então, R$100 envolve algum risco, mas se você não arriscar um pouco, dificilmente você vai ter um bom retorno no seu investimento. Tem o perfil do conservador e do investidor moderado. Qual é o ideal, né? Existe um perfil ideal de você reservar um percentual para risco e para renda não variável? Renda fixa? Existe, vai realmente de acordo com o perfil de cada um. Eu considero que na faixa de 50% em renda fixa e 50% de renda variável é uma distribuição bem adequada para a maioria dos casos. O senhor tem aí, não seria uma postura mais agressiva essa sua? Não, porque 50% de renda variável não é alto risco aí, não? muito, porque quando você está investindo por longo prazo,
as chances são muito grandes de você obter êxito e um bom retorno. Agora imagina aquele cidadão, tá, que guardou a grana dele toda, e aí, vamos pegar aí 2 anos atrás, e aí é o seguinte, eu vou botar meu dinheiro na OSX, e o Eike Batista é o cara, e aí o cara naufraga depois. Isso infelizmente acontece, tá? E aconteceu com muita gente, né? Muita gente. Mas falta de educação financeira. Por exemplo, no caso das empresas do Eike Batista, são empresas que nunca deram lucro, eram só projetos, sonhos. Não eram empresas. Mas antes ninguém falava nisso. Assim, não depois se falava o pessoal falou nisso, na né? mídia de um modo geral. Mas para antes ele era o cara, era capa de revista. Exatamente. Era o símbolo do novo Brasil, né? Exatamente. Mas isso engana muito, tá? Mas para quem realmente estudou um pouquinho, eu não digo ser especialista, nada disso, realmente procurou ler um livro, aprender um pouco sobre o assunto. E não botar todo o dinheiro não só no mesmo lugar, iria né? botar tudo no mesmo lugar, como percebe facilmente de que era uma aposta muito arriscada. Vamos fazer o seguinte, nós seguimos depois do repórter CBN, professor Marcelo Duarte Vieira, falando sobre independência financeira. Notícia na tarde aqui na CBN Diário, também estamos na TV Com, como conquistar a independência financeira. É o assunto da palestra, a gente vai prestar o serviço aqui daqui a pouco, do Dr. Marcelo Duarte Vieira, que é médico, investidor e palestrante. E, Dr. Marcelo, o senhor é médico dermatologista. Quer dizer, o senhor atende o consultório, acabou de ser do consultório, mas aborda também essa questão de investimento, planejamento financeiro. Como é que essa questão entrou na sua vida, hein? Na verdade, eu comecei a investir ainda na faculdade. Eu passei numa prova para ser monitor, né? Que é uma espécie, você ajuda o professor, e eu ganhei uma bolsa. E aí eu comecei a investir o dinheiro dessa bolsa, ainda na época sem saber nada. Fui ao banco, comecei a investir, não da forma correta. E a partir dali eu comecei a ler livros e fazer cursos, e eu comecei a me interessar realmente bastante pelo assunto. Meio que começou como um hobby, digamos assim. E então eu fui aprendendo ao longo do tempo, fui fazendo curso, fui investindo, e aí depois comecei a investir o dinheiro da família, aquela coisa toda, e fui realmente aprendendo na prática como fazer. E então eu comecei a contar isso para alguns amigos meus, o que eu fazia, como que eu fazia. Eles começaram a se interessar, começaram a fazer também, isso também começou a dar certo para eles. Então eu pensei, por que não levar isso para um outro nível em relação a levar essa informação realmente para a população como um todo. E realmente tem sido muito interessante, porque eu recebo e-mails, enfim, contatos de pessoas do Brasil inteiro, e realmente me agradecendo, porque a partir do momento que a pessoa parece que dá um estalo quando ela visualiza o que ela pode fazer, simplesmente juntando um pouco de dinheiro todo mês, aprendendo a investir de maneira eficiente, aquilo traça um novo futuro para ela, uma perspectiva que ela não tinha. Então, realmente, eu acho que, por exemplo, muitas pessoas na nossa audiência aqui hoje, que estavam desligadas, digamos assim, em relação a isso, de repente, escutando a nossa conversa, pode ser aquele estalo: não, eu vou parar, vou fazer um planejamento financeiro, vou aprender a investir, vou começar, e aqui 5, 10, 15, 20 anos podem estar numa situação muito melhor financeiramente. Na bolsa, como é que está investindo na bolsa hoje? Investir na bolsa hoje, você pode começar a partir na faixa de R$400, é muito menos do que as pessoas imaginam. E por mais que a gente tenha aí um cenário um pouco turbulento ainda no Brasil, a gente vem aí praticamente a máxima histórica que a gente teve ali antes da crise, na região de 2007, 2008, e de lá para cá o mercado ficou num sobe e desce e não se recuperou mais, né? Mas apesar disso, várias empresas têm tido bom desempenho nesse período, empresas boas, empresas lucrativas, e não é muito difícil. Se você lê um livro, faz uma palestra, faz um curso, não é difícil aprender a selecionar. Pois mas não é coisa para especialista, para quem acompanha diariamente balanço de empresa, um perfil de executivos, enfim. Não. Porque há uma instabilidade, é muito volátil, né? Hoje há essa impressão, mas não é tanto quanto se imagina. Hoje uma pessoa aí que aprende o básico, com 1, 2 horas por mês, ela consegue cuidar dessa parte. Tá, o seguinte, quais são as áreas, os segmentos de empresas para se investir na bolsa hoje?
Na verdade, tudo é muito dinâmico e muda muito frequentemente. Pois é. Tá? Isso é uma verdade. Por isso tem que estar estudando. Só que hoje, você sabendo onde buscar informações, você consegue informações gratuitas e de qualidade que indicam o tipo de empresa, o setor bancário, o setor elétrico. Exemplo de fonte de informação. Por exemplo, a própria corretora que você abre conta gratuitamente. Sim. Eles têm as informações, eles têm as análises, tem os analistas fazendo. Basta você ter um conhecimento básico para interpretar aquilo. E esses fundos, os fundos de ações, você comprar uma carteira sugerida pela própria corretora? Pode ser interessante se você saber analisar o histórico dela e como funciona as análises. O rendimento dela. Exatamente, pode ser uma forma bem interessante. Bom, doutor Marcelo, é o seguinte, a palestra vai ser? A minha particularmente vai ser no sábado de manhã, vai ser nos ingleses, num hotel nos ingleses. É um evento que se chama Be a Lion, de inglês, seja um leão. E a ideia desse evento ele chama assim, um novo caminho, ele é um evento especificamente não sobre investimentos, é sobre marketing digital e vendas diretas, que são 2 ramos que estão crescendo muito e muitas pessoas estão entrando realmente com a dificuldade do mercado de trabalho, estão buscando uma nova oportunidade de ter uma renda, né? E então eu fui convidado para palestrar porque realmente associado a ter uma renda você já deve ter um planejamento e começar a investir. Muito bem, muito bem. Bom, telefone de contato para participar da palestra, para acompanhar? Tem o site Be a Lion, né? Em inglês é bealion.com.br. Lá você vai ter todas as informações. Muito bem, sobre o evento. Sobre a palestra. Vai ser sábado, né? Sábado e domingo. Tá, né? Ok. Muito obrigado. Então, tá certo. Doutor Marcelo Duarte Vieira, que é médico, investidor, palestrante de planejamento financeiro, independência financeira nesse final de semana lá no Zinga, nos ingleses. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Eu que agradeço.